Olha, eu não lembro de conhecer alguém brasileiro, assim, que eu tenha contato, que esteja no Guinness, mas esse meu amigo aqui, ele está. O Melão foi, né, registrado ali no Guinness com um recorde bacana, um recorde especial que ele vai contar para a gente agora. Melão, que recorde é esse? Como é que você foi parar lá no Guinness Book? Foi em 1997, né? Numa simultânea cega do Clube de Xadrez São Paulo contra 9 adversários, e que eu não sei mate em 12 lances numa das partidas, que foi contra o Isaías Matias. E foi o recorde mais longo que tinha registrado naquele momento. Na época, quando foi estabelecido, eu não sabia ainda que era um recorde, porque não tinha, tive que pesquisar depois na história do xadrez para ver se encontrava algum maior, né? Aqui é o Guinness Book 98. E aqui é o recorde que fala a meu respeito. E aí encontrei, tinha um livro que era do Benito Lopes Esnaula, que é A Radreza La Ciega. E tem várias informações históricas e muitos detalhes sobre muitas partidas, né? Tem estudos científicos do Binet, de outros pesquisadores, sobre o jogo às cegas. E tem uma quantidade gigante de partidas lá, e acho que todas as principais. E aí, a partir de lá, é que eu encontrei as referências, né? Depois eu conversei também com o Elliot Hirst, que escreveu um livro sobre o assunto e que ele também não conhecia nenhum recorde mais longo, né? E, no caso, o recorde anterior é do Blackburn e do Rosenthal. O Blackburn ele tinha anunciado o mate em 8, em 1877, numa simultânea contra 10 tabuleiros. E o Rosenthal contra 4 tabuleiros, também mate em 8, em 1885. E teve também uma simultânea do Kasparov contra computadores em 1985, que ele jogou contra 10 computadores e ele não anunciou mate, mas ele fez um sacrifício de uma torre e depois de 9 lances ele deu mate. E não ele não teria como ele ter feito aquele sacrifício se não tivesse visto a sequência inteira. Então, assim, ele não fez o anúncio, mas estava claro que ele tinha calculado a variante corretamente, né? E teve também um do Pillsbury, só que o do Pillsbury ele anunciou mate em 9, mas quando se conta o número de lances que transcorreram, de fato, foram 7. Né? Anunciou em 9, mas foram 7. Então, se o Kasparov tivesse anunciado, dele teria sido mais longo até aquela época, né? Mas como ele não anunciou, então, no caso, seriam do Blackburn e do Rosenthal, que eram em 8 lances os dois. E o meu foi em 12, então, de qualquer forma, mesmo que o do Kasparov tivesse sido, o meu acabaria tendo passado do Kasparov. E foi uma situação bem complexa no treinamento, né? Inclusive, não teria sido possível se não fosse com a colaboração de vários amigos, o Rafael Zakovics, o Alex Takayama, o Samuel Galdino. Teve um pessoal que colaborou muito, porque precisava de uma pessoa que passasse os lances, né? E eles precisavam acompanhar constantemente. Então, quer dizer, tinha alguma coisa no treinamento num lugar, tinha em outro lugar, e tinha que ter essas pessoas que passavam os lances e me anunciavam os lances que as pessoas estavam executando. Então, isso foi muito importante também. Roberto Menegeroles também, que quando teve a simultânea no CPP, ele não tinha as peças, porque teve uma pessoa que falou que levaria as peças, uma pessoa do xadrez. No dia ele acabou sumindo, não consegui nem falar por telefone com ele. E aí o Menegeroles foi pegar com o Vitor Jomar, do Arquidiocesano, pegou as peças no Arquidiocesano e levou para o CPP uma sacola gigante, né, com 20 conjuntos de peças. Ele usou só 10, mas levou 20. E ele levou de metrô, chegou lá todo suado, coitado, mas ele conseguiu levar as peças e a gente conseguiu fazer com a colaboração do Menegeroles. Então, também teve muita gente que colaborou nesse processo, né? Esse vídeo tem a qualidade baixa, mas eu acho interessante para comentar como funciona o jogo às cegas. Ele foi gravado em 1997 e na época era fita VHS. Né? Eu ainda tentei remasterizar para tentar melhorar um pouco a qualidade, mas ele estava com uma resolução muito baixa, de 320 por 240. Dama, D de dado 2. D de dado. Então não ficou muito bom. Mas dá para ver mais ou menos como funciona aqui, uma parte intuitiva, né? Esse é o Alex Takayama. Tabuleiro 1, cavalo de B, D7. Ele está atuando como speaker, né? Ele declama os lances que são executados pelos jogadores, pelos simultaneados, e ele executa nos tabuleiros os lances que eu falo. Quando aparece aquelas imagens no fundo, agora, por exemplo, ele está... Tabuleiro 2, cavalo toma E4.
comunicando qual foi o lance executado pelo tabuleiro 1. E agora eu estou analisando a posição, aquela pessoa que está no fundo sentada de costas, sou eu que estou jogando lá. Agora eu joguei o H5, né? Ele executou no tabuleiro. Agora ele foi para o próximo tabuleiro, o tabuleiro 2, do Rafael Zakovics. E essa posição eu estou freezing, nessa partida eu acabei perdendo. No tabuleiro 1 eu acabei ganhando, foi uma partida bem dura, foi bem interessante. Mas essa aqui eu acabei perdendo. Eu perdi metade das partidas nessa simultânea, né? Foram 10 simultâneas, eu ganhei 5 e perdi 5. Eu cheguei a ficar ganho em 7 partidas. Aqui demora um pouco, mas enfim, é basicamente isso, né? Só para exemplificar como funciona. Ali sou eu de costas, né? Com o microfone e eu estou falando o lance. Então eu não tenho acesso ao tabuleiro, nem peças, nem posso anotar nada, não tenho direito a nenhum tipo de registro por nenhum meio, né? E as pessoas jogam normalmente com tabuleiros e tem a pessoa que executa os lances para mim, que é o Alex Takayama. Então a cada posição ele me diz o lance que o adversário jogou e executa, em seguida eu dou a resposta do lance que eu faço em cada tabuleiro. Ele comunica tabuleiro 1, lance tal, né? Eu faço o lance equivalente. Depois tabuleiro 2, lance tal. E eu também faço o lance no tabuleiro correspondente, e assim por diante. É basicamente isso, né? É assim que funciona uma simultânea cegas. Tem outras maneiras também de se jogar cegas com critérios menos rigorosos, né? Tem jogadores que eles colocam, por exemplo, eles ficam com um tabuleiro vazio. Naquele Melody Amber, por exemplo, né? Eles ficam com um tabuleiro vazio. Eles não têm peças nem registros. Na verdade, eles têm um registro também. Os lances ficam notados, eles têm acesso visual ao histórico dos lances e mais um tabuleiro vazio, né? Esse método que eu uso para jogar é o mais rigoroso, é o critério mais rigoroso, que era usado pelo Red, né? Pelo Pillsbury, pelo Alekhine. Eles usavam critérios semelhantes, que você não pode ter nem registro dos lances como a planilha ou equivalente, não pode ter tabuleiro vazio e muito menos tabuleiro com peças, né? Então é basicamente isso.